Fala pessoal, voltamos para o nosso último bloco da nossa aula de inglês, tá? Hoje eu considero que esse bloco de agora, que a gente vai estudar agora, é o bloco mais cansativo. Por quê? Ele é o bloco que vai te dar mais técnica de leitura, mais vocabulário. Eu sei que você não vai absorver todo o vocabulário, mas eu preciso te passar ele. Porque tá lá no seu edital, você precisa saber pelo menos um pouquinho, tá bom? Eu sei que essa aula vai ser maçante, mas vai valer a pena, tá bom? E a gente vai começar falando das expressões mais comuns, né? Porque tem isso lá expresso no seu edital. Tem lá dizendo assim, as expressões idiomáticas que mudam de acordo com a cultura, nananã. Do lugar que vive. Então, eu separei as mais comuns ali para você, dei uma pesquisada, tá? Pra só botar na mãozinha do neném. Então, vamos lá pro slide. Cadê o cameraman? Vulgo Daniel. Cadê o negócio de... Aí, vamos aqui para a tela. A gente vai começar com técnicas de leitura, tá? Como sempre, respeitando aí a nossa tradição, começamos com técnicas de leitura. E vamos lá. Para te ajudar na hora de ler um texto, a identificar algumas palavras, ali fazendo uma separação de sílabas, às vezes se tiver difícil, eu fiz separei aqui para vocês, olha só. Peraí, que tá isso. Vamos lá, ó. Quando o substantivo, isso aqui é um substantivo, né? Que é complexo, familiar, incerto. Quando o substantivo tiver a terminação it, tá vendo? Ele vai se transformar em adjetivo. Então, complexibilidade, familiaridade, incertabilidade. E aqui, ó, é um adjetivo. Peraí. Adjetivo. Quando tiver com a terminação li, virou um advérbio. Hoje a gente vai ver bastante sobre advérbio, viu? Certamente, formalmente, criticamente, de forma crítica. E aqui temos um substantivo. Estava escrevendo em inglês, ó. Um substantivo com a terminação shan. Aí ele vai virar um verbo. Desculpa. O verbo tá do lado de cá, virando um substantivo, né? Substantivou a palavra. Então, adaptação, inscrever, inscrição, informação. Então, isso é uma técnicazinha de leitura aí para vocês, para te ajudar a ler texto, já para você que não é fluente. Para você que é fluente, isso já para quem já é fluente, né, não dá nem para considerar isso aqui. Quem só tá pegando o bisuzinho para fazer a prova, né? Só relembrando aí tudo que vai cair na prova. Porque você já lê com facilidade, então você não precisa dessas técnicas para te ajudar a ler, tá bom? Mas como nós englobamos todo mundo na aula, preciso passar essa parte para vocês. Vamos lá, ó. Expressões muito comuns no inglês. Ó, 24 por 7. Essa expressão aqui, ela significa que a pessoa, ela tem o tempo dela praticamente todo ocupado. Ela tá o tempo todo ocupada. Se você pensar, a gente tem 7 dias na semana, 24 horas no dia. Então, significa que ela tá full time, o tempo todo ocupado, ou ocupado ou fazendo algo. Se você tiver um pouquinho de vocabulário, você vai ver que as expressões, porque tem lá no seu edital, denotação e conotação. Então, que é o sentido que tá, o sentido realmente da palavra, do dicionário e o que não é do dicionário, né? Então, vamos lá.
Sick and tired. Isso aqui é doente e cansado. Só que na expressão, isso aqui significa de saco cheio, tá? Você tá meio de saco cheio, hoje você não tá legal, não quer muito papo. Aqui, ó. Like the back of my hand. As costas da mão, né? Como as costas da minha mão. Geralmente a gente fala isso no português, né? Eu te conheço como a palma da minha mão. Lá no inglês eles usam back, essa parte aqui da mão, né? Então, eu vou só falar e aí vocês escrevem aí. Bota um pause, escreve e depois volta, senão vai ficar muito extenso, né? E aí, então, é conhecer algo como a palma da mão, né? Na nossa tradução. Aí, give me a hand é realmente o que significa, que é me dar uma mãozinha aqui. Então, essas expressões que é importante você saber, porque não, no sentido literal não é para você de fato dar uma mão. Então, é isso que o edital pede para você saber essas coisas. Ó, it rings a bell. Então, isso me soa familiar. Tipo, isso me dá uma... Tipo assim, rings a bell é como, tipo... Como bater do sino, como se batesse um sininho na cabeça dele, tipo, lembrando de algo, tá? I'll keep you posted. Então, significa que eu vou manter alguém informado de algo. Então, é meio que, tipo, ela é bem informal, mas... Não, na realidade ela parece ser um pouco formal, né? Mas o pessoal usa bastante. E to be under the weather. Então, não tem nada a ver com o significado, né? Que é hoje, que significa também... Aqui significa que não tá legal, tipo, tá meio doentinho, tá meio gripado, não tô legal hoje. E... to cut to the cheese. Corta direto pro ponto, tipo isso, vai direto ao ponto, corta logo pra parte que interessa. E rule of my thumb é a regra geral, né? Thumb é esse dedo aqui, o dedão da gente. Eu não sei muito o que significaria, tipo, regra do dedo, né? Mas se faz algum sentido falar assim pra eles, mas é a regra geral, significa isso, tá bom? Então, vamos lá pro próximo. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre os advérbios, tá bom? A gente vai falar primeiro sobre as regras e depois a gente vai falar dos advérbios de modo e dos de frequência, que eu acredito que vão cair na sua prova, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro eu vou ler os exemplos para você e você vai ver a diferença. Olha só. Ali tem nesses exemplos que eu coloquei para você, tem tanto adjetivos quanto advérbios. O adjetivo, ele qualifica o substantivo. Então, a beautiful car, um carro bonito, a beautiful woman, uma mulher bonita. E a propriedade do adjetivo é vir antes do substantivo. Então, primeiro a gente dá a qualidade, depois fala qual é o substantivo, diferentemente do português, né? Que primeiro a gente fala o substantivo, depois a gente dá o adjetivo dele, né? E o advérbio, ele muda, o advérbio, ele dá qualidade pro verbo, né? Eu posso dizer assim, que ele dá qualidade pro verbo, o modo como que é feito alguma coisa, né? Então, eu posso dizer assim, ela dirige de forma devagar, ou então vagarosamente. Isso significa a forma com que ela dirige, por isso que ela é um advérbio, né? Faz todo sentido, né? Se relaciona total com o verbo. Então, a gente já sabe que quando for um adjetivo, ele vai estar geralmente antes do substantivo. Quando for um adjetivo, vai estar relacionado com o verbo. E geralmente os de modo, ele vai vir depois do verbo, tá? Então a gente vai ver isso em exemplo, para ficar bem claro para vocês, tá bom? E depois eu vou mostrar o advérbio de frequência, que é um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos lá. Olho na tela. Então vamos lá, ó. He is a bad driver. Olha aqui, ó. Driver é um adjetivo. Driver é o substantivo.
Aqui é o adjetivo. Notou que ele vem antes do substantivo, adjetivo. Aí agora, ó, se eu disse que ele é um motorista ruim, para dizer isso como de forma usando um advérbio, como que eu faço isso? He drives badly. Então, ele dirige malmente. Não, eu não lembro qual a tradução para de forma ruim, né? Ele dirige de forma ruim. Aí aqui, he drives slowly, ele dirige vagarosamente. Olha a diferença. Aqui é verbo já, tá? Verbo, olha, tem que estar sempre atento. Olha aqui, ó, um Szinho mudou. Tá vendo aqui, ó? Aqui era só um R com S. E ele tá assim por conta do presente simples na terceira pessoa do singular. Do singular. Daniel, deixa eu ver esse negócio aí de novo. Pois é, mas não é não. Aí, vou até fazer aqui um adendo, depois eu conversei aqui um pouquinho com o meu câmera, com o nosso câmera aqui do Instituto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam baixar um dicionário. Vamos fazer uma conversa séria aqui agora. Vocês precisam baixar um dicionário. Por quê? Porque o Google Tradutor, ele traduz. Ele dá uma das traduções possíveis para a palavra, tá? Então você joga uma palavra no Google Tradutor, ele vai te dar uma tradução possível. E eu já expliquei para você desde o comecinho lá do curso que, dependendo da posição em que ela está, dependendo do contexto, ela vai significar outra coisa. Então, para várias palavras, a gente tem vários significados, às vezes mais de um, vários significados, às vezes até mais de 3 significados para a mesma palavra, dependendo do jeito que ela está, e você vai perceber isso aqui em alguns exemplos de advérbio. Por que eu disse para você baixar um dicionário? Porque no dicionário, quando você baixa um dicionário de língua inglesa, ele vai te dar a palavra, ele vai te dar a posição. Se ela for um advérbio, ela vai significar isso. Se ela tiver como substantivo, ela vai significar isso. Se ela tiver como verbo, ela vai significar isso. Entendeu? Ela vai dar tudo isso para você, além de, se você é uma pessoa que quer ter aí um pouquinho mais de inglês, além disso, ela te dá o som da palavra, da pronúncia, né? Para você escutar e repetir. Listen and practice, que é assim que você fica bom no inglês, viu? Consegue conversar no inglês, não tem escapatória. E aí, além disso, ela também te dá os outros significados, né? Sinônimos, né, para a mesma palavra, e geralmente um bom dicionário também te dá exemplos, tá bom? Te dá exemplos exemplos em frases, de aplicações em frase, tá bom? Da palavra. Então vamos voltar aqui para os exemplos. Ó, she sings beautifully. Então ela canta lindamente, né? Aí cantar é verbo. O advérbio tá depois do verbo. Aí, ó, she lives in a comfortable house. Então, comfortable aqui tá como adjetivo, tá? Uma casa confortável. E ela mora confortavelmente. Então, ela mora de que forma? Confortavelmente. Isso aqui é bem simples, é muito parecido igual no português, tá? Agora a gente vai para as regrinhas, que é a parte mais chatinha. Eu não acredito que vá cair regra de ortografia na sua prova não, tá? Não acho, mas é importante você saber para você saber se a escrita tá certa, se tá certinho lá na hora da prova, tá? E também faz parte do conteúdo, então tem que dar. Vamos lá. Ó, quando terminar com IC, você vai acrescentar ALLY. Então, fantastic é a palavra original, fantastically, fantasticamente. Quando terminar com able, aí você vai able, né? Terminou com able. Aí você tira o able e coloca able. LY, quando tiver com L, você vai acrescentar mais um L e Y, tá bom?
Initial, initially, a palavra original, tá? E Y, você vai retirar o Y e colocar ILY. Aqui tinha que ter o I tinha que ter ficado em vermelho também, tá bom? Aí happy, happily, felizmente. Então vamos lá para as exceções, tá? Primeira exceção. Vamos lá para a primeira exceção. Good. Eu não posso dizer que ela canta bemmente, né? Não tem como. Vira well, tá? Basta saber isso. Fast. Continua do mesmo jeito. Fast. She drives fast. Hard. Por que eu coloquei esse exemplo aqui em vermelho? Porque tem que tomar cuidado. Ó, quando você coloca aqui, ó, she works hard, então ela trabalha duro. De que forma ela trabalha? Duro. Trabalha muito, trabalha duro. Agora, se você colocar she hardly works, você vai dizer assim, ela mal trabalha. Tipo, vem um dia na semana, entendeu? Ela mal trabalha. Então tem que tomar cuidado com isso, que o hard é exceção. Então, se tiver para cair na sua prova, com certeza eles não vão cobrar a regra, eles vão cobrar a exceção. Então decora o hard, que o hard continua igual. O good vira well, fast continua fast. Aí, ó, essas três palavrinhas aqui, ó, não mudam, tá bom? Continua assim, late, wrong, late é atrasado. Porque se você colocar lately, vai virar outra coisa, vai virar recentemente. Então, ela chegou recentemente e não de forma atrasada, como seria o que você queria colocar, entendeu? E então, aqui é o exemplo, tá? Do late. She got here late. Ela chegou aqui atrasada, tá bom? E wrong, que é erro, e long continua do mesmo jeitinho, tá bom? Agora vamos lá para... Peraí que eu tô apanhando. Agora vamos para os advérbios de frequência. Esses advérbios, eles geralmente vão vir nas respostas de perguntas assim, ó. How often do you? Então a pergunta é assim, ó. How often? Só para você saber, né? Porque vai cair na sua prova. Do you, aí alguma coisa, tá? How often é com que frequência você... Aí aqui você já sabe que esse aqui tá como auxiliar porque tem uma pergunta, tá antes do pronome porque é uma pergunta. O verbo fazer como auxiliar não significa nada, só indicação de pergunta. Você já aprendeu isso na nossa aulinha, né? Então, geralmente, vai vir para responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Então, essas respostas aqui na sua esquerda vêm para responder perguntas como essa aqui que eu te coloquei, como que é a frequência que você faz algo, tá bom? Então vamos lá agora para te explicar. Aqui, ó, aqui é everyday, que é todo dia, always, sempre, frequently, frequentemente, usualmente, sometimes, às vezes, qualquer outro dia, ou uma vez na semana, ou uma vez no ano, não é uma coisa muito certa, nunca, raramente, quase sempre e quase nunca, tá? E aqui tem os exemplozinhos para você se divertir. Então, eu estudo todos os dias, olha... Eu quero que você perceba que os advérbios de frequência, ele geralmente pode vir no meio, no começo ou no fim da frase, tá? Então, lá no seu edital tem escrito assim, advérbio e sua posição nas frases. Então, advérbio de frequência vem em qualquer posição na frase. Então, pode vir no começo, aqui, como pode vir no fim, ó. I study English every day. Todo dia veio no final. Então, I always go here, go there. Então, I always go there, always veio na frente. I eat frequently meat. Então, veio no meio. I cook usually on weekend. Eu cozinho nos fins de semana, tá? Sometimes veio no começo da frase. Ó,
every other day. Então, eu gravo vídeos um dia sim, dia sim, dia não. Vamos ver, cadê o daqui? I eat Japanese food about once a week, uma vez por semana. I rarely, que é raro. Eu nunca digo palavras ruins, palavrão, né? Eu raramente checo meu celular. Essa aqui é mentira pra todo mundo, hein? Eu raramente checo meu celular. Então, aí terminamos os advérbios de frequência. Aí aqui, deixa eu só marcar aqui pra você, almost always e almost never. Lembro o segredo do meu carro, né? De travar meu carro. Eu quase nunca durmo à tarde. E aí, no próximo bloco, eu vou dar mais alguns exemplozinhos de advérbios, de outros advérbios sem ser de frequência, né? Só para você ter como vocabulário, tá bom? Te vejo daqui a pouco.